Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, e também no Instagram, no Síntese_Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. Hoje eu trago a minha querida Lívia Bernardes de Botucatu. Ela está em Botucatu, a terra onde eu estudei agronomia. Essa maravilha de cidade que só tem subida ou descida. Obviamente, né, quando você está subindo, você está descendo em Botucatu. A cidade dos bons ares. Botucatu significa bons ares. Mas eu estou aqui, nesses bons ares, nesse papo que eu tenho certeza que será delicioso com a minha querida Lívia, que eu conheci lá no Criando Asas, faz uns 3 anos, mais ou menos, imagino eu. E, Lívia, bem-vinda a este humilde programa. E eu quero, já que você saia se apresentando para essa turma, quem é você, Lívia Bernardes? Boa tarde, Alê. Bom, eu sou nutricionista também, formada aqui em Botucatu, e eu depois, que eu comecei a trabalhar, ainda na faculdade, na verdade, encontrei a área de educação nutricional, e que essa área de trabalho me levou para a educação, e aí, quando eu comecei a trabalhar como nutricionista na área da educação, eu percebi o quão pouco eu sabia sobre educação, e aí eu fui me aprofundar, no estudo mesmo. Então, hoje, eu sou especialista em educação infantil, fiz mestrado em educação, pedagogia, e atualmente faço parte do grupo de pesquisa em sociologia da infância da Faculdade de Educação da USP, e aí hoje, estudo participação das crianças, protagonismo infantil na construção do seu hábito alimentar. Então, o quanto os processos que envolvem a participação das crianças facilitam elas terem uma boa relação com a comida, Então, hoje, meu foco, e assim, trabalho com educação, mas sempre com uma pesquisa de pano de fundo. Eu acredito muito que as pesquisas nos ajudam a melhorar a nossa prática de trabalho, Então, eu sempre gosto de ter uma pesquisa associada ao que eu vou fazendo profissionalmente, e assim eu vou melhorando os processos, e pessoalmente, mas também para as crianças que eu trabalho. Olívia, o que é sociologia da infância? Explica para mim, eu não sei o que é isso. Então, a sociologia é o estudo da sociedade, como uma área já muito difundida e muito central, que a gente estuda muito nas áreas humanas. A sociologia da infância e a sociologia tradicional, ela diz muito sobre o repasse de regras sociais. Então, a gente vai aprendendo, conforme as mães nos ensinam, que foram ensinadas pelas avós e assim por diante. A sociologia da infância, ela é uma área nova, que vai propor para a gente um outro olhar, que não, na sociologia tradicional nos diz, olha, você aprende o que aprenderam e você apenas reproduz. A sociologia da infância, ela coloca aqui, não é bem assim. As crianças, elas são fonte do novo e elas são capazes de criar as suas próprias regras sociais. Então, a sociologia da infância, ela é uma área que nos convida a olhar essas regras sociais, que são passadas de geração para geração, com um nível de reflexão. Não, eu posso receber algo, mas modificar esse algo de acordo com o que eu conheço já, com o que eu tenho de cultura. Então, ela vai romper com essa visão da sociologia tradicional de apenas os seres como reprodutores de culturas que vêm de geração em geração. Não, ela nos convida, olha, é possível, sim, que as gerações vão modificando isso. E aí a sociedade, ela vai sendo configurada com as características de cada geração, e não aquela coisa que só repete, só repete, só repete. Então, ela é uma área nova, os primeiros estudos datam do final da década de 90, que vai nos convidar, olha, não é assim. As crianças, elas não vão absorver o que os adultos falam e ponto, já que a sociedade ela é regida por adultos. Não, as crianças são capazes de fazer modificações no contexto social que elas estão inseridas. Então, a sociologia da infância, ela é essa área que nos convida a olhar e possibilitar que as crianças façam essas intervenções sociais e vão criando novas regras, as suas próprias regras, de acordo com a cultura que cada uma delas já possui. Então, a sociologia da infância é isso. Então, mas quando eu te escuto, eu fico pensando, você falou até que é uma área nova,
Nós, adultos, quando a gente lida com as crianças na escola ou nas famílias, a gente corre o risco de acreditar na crença anterior que você traz aí. Então, eu imagino que deve existir um dilema, no mínimo, entre esse adulto ou essa escola que ensina e essa criança que vive isso, porque ela não teorizou o que é sociologia da infância, mas ela vive a sociologia da infância. Você entende o que eu estou trazendo aqui? Pode existir um dilema entre esses dois lugares. Como resolve esse dilema, se é que tem uma solução e curto prazo, porque eu imagino que essa é uma questão complexa, que demanda tempo, energia, um monte de coisas. E eu também já vou emendar outra pergunta, se não lembrar, eu trago daqui a pouco de novo, que é essa história, eu queria exemplos que você tenha, onde você consegue perceber isso acontecendo, assim, quando essa interação rola, quando isso funciona. Então, é preciso, primeira coisa, assim, o adulto, né, muito mais do que a criança, está disponível para romper com esses padrões, né, que eles são nossos, né, a gente detém esses padrões. E aí, né, quais são esses padrões, como eles vão se configurando? Por exemplo, né, as meninas não podem sentar no chão de saia, não pode abrir a perna. Eu lembro até quando eu era criança, tinha uma festa em Bilac, cidadezinha que minha avó mora, e tinha pula-pula. E a gente não podia ir de saia. E eu tinha ganhado uma saia bailarina e eu esqueci. Eu estava tão feliz com a saia que eu pus a saia e fui com a saia. Que eu cheguei lá, o pula-pula bendito. E minha mãe, você não vai? Porque vai mostrar a calcinha. E aí eu fiz aqui, chorei, foi traumático, assim, e por fim das contas, minha mãe deixou, mas com a condição de eu ficar segurando, então eu pulava, segurando no meio das pernas, assim, para a saia não subir. Então, isso é uma configuração social, e aí o que a gente não percebe é que são nesses comportamentos que a gente reforça o machismo, que a gente reforça estruturas que nos fazem sofrer futuramente, né? Então, a sociologia da infância, ela vai nos convidar a ter um outro olhar de, olha, qual é o problema, né, de comer de boca aberta se eu estou num processo de aprendizagem? Não estou falando que a criança vai comer de boca aberta para sempre, de derrubar a comida, né? E aí um outro exemplo, eu lembro que estava numa creche uma vez e a criança foi sentar com o prato num processo de aprendizagem. Uma criança de 4 anos, ela ainda está entendendo o equilíbrio, o lidar, passar no meio do outro, conseguir sentar e carregar suas próprias coisas, mas que se a gente não permitir os erros, como isso vai conseguir se estabelecer? E aí, a hora que ela foi sentar, ela desequilibrou e caiu uns grãos de arroz na mesa e no banco, e ela começou a recolher. Então, veja a consciência de uma criança de 4 anos, ela mesma já começou a recolher. E aí veio a servente de limpeza e começou a gritar com a criança que ele estava sujando e que aquilo não era serviço dele, que ela era que ia limpar. Então, percebe, a gente, né, essas estruturas sociais muito marcadas que vão dificultando a visibilidade da criança, mas a sociologia da infância também nos diz que a infância, ela é uma categoria social permanente. Enquanto tiver criança, né, vai existir infância. Então, não adianta a gente querer apagar isso, porque ela é uma categoria que faz parte da estrutura social. Então, a gente precisa olhar as crianças como seres sociais e valorizar a sua participação. Então, e aí entra muito o processo de desconstrução do adulto. Não queira que uma criança de 4 anos coma sem se sujar, coma sem derrubar no chão. Mas aí como a gente vai limitando a criança, ao invés desse momento de derrubar no chão, e é muito engraçado, eu percebo que as crianças, é como a pecinha do dominó que a gente solta primeiro e vai, sabe, abrindo outras possibilidades. Então, veja, ela sujou o chão, ela pode aprender a limpar o chão, ela pode aprender a torcer o pano, ela pode aprender sobre produtos de limpeza, ela pode aprender sobre tantas coisas, mas que a gente simplesmente fecha aquilo na sujeira, não suje. Quando a gente faz isso, a gente está invisibilizando a criança, olhando para ela e diz, olha, você não é capaz nem de limpar um chão. E limitando muitos aprendizados, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, né, o primeiro aspecto é que a gente precisa desconstruir muito, porque a sociologia, né, da infância diz muito isso também, que a gente, na espera da criança,
respostas e resultados que a gente já consegue fazer, que os adultos já conseguem fazer, e não é assim. Então, olhar para a criança com essa sensibilidade e dando visibilidade para ela. Olha, você é um ser que faz as coisas do seu jeito, porque você está num processo de aprendizagem. E aí a gente diminui, a gente gera menos expectativa, né, nos processos que a criança faz. Porque se a gente for pensar na nossa história, né, de constituição como ser humano, o quanto a gente também não errou, não falhou, e quanto isso não foi bom para o nosso desenvolvimento. Então, a Maria Montessori, ela tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que não faça por uma criança nada de que ela já se sinta capaz de fazer sozinha, mesmo que o resultado não seja o que você espera. É o resultado que ela consegue chegar. Então, valorize isso, né? Por exemplo, a atitude de, olha, começar a recolher os grãozinhos. Por mais que não seja efetivo no ponto de vista do adulto de limpeza, mas valorizar, olha, é isso mesmo, cai, acontece, tranquiliza a criança nesse processo e valoriza o que ela já consegue fazer. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente conseguir trazer a sociologia da infância para dentro dessa sociedade que é tão adultocêntrica, né? Então, fechada nesse comportamento e nesse modus que a gente é. Então, quando eu te escuto, eu fico aqui, nossa, eu penso tanta coisa, minha cabeça fervida, assim, de possibilidades, de coisas que estão rolando, né? Porque eu sou pai também, então a gente cai nessa intenção, de querer ajudar e de tirar da criança a possibilidade dela aprender e de realmente subir a régua, né? A régua nossa. Eu acho que isso é um risco que toda hora a gente corre. E na escola também, imagino, que toda hora o educador cai nessa história de falar, não, deixa eu resolver para você, deixa eu faço para você, não é isso, é desse jeito. É, e não valorizar esse grãozinho de arroz que caiu e que ele recolheu. Na verdade, eu estou aqui elucubrando, pensando, porque eu fico pensando que isso tudo é um grande lugar ainda que demanda tempo e energia para o adulto pensar pela perspectiva dessa criança, e não o adulto pelo adulto. Assim, como o adulto olha para a criança e reconhece nela, primeiro se reconhece que ele já passou por lá, já foi criança. E de tudo que a gente foi trazendo com a gente, que você contou do pula-pula e seu, das coisas que a gente foi carregando e que não serviam para nada, serviam para atender talvez uma vontade de outra pessoa. Então, talvez a relação com a criança passe primeiro da relação minha comigo mesmo como adulto, de entender que, peraí, esse outro universo eu vou ter que entender e mergulhar e até me convidar a viver aquilo que eu já fui uma época. É um resgate à minha própria infância, meus desejos, minhas vontades, mas a nossa cabeça foi cercando de crenças, né, Lívia? Eu queria entender o seguinte, em que momento que dá para fazer a ponte entre tudo que você está falando e a educação nutricional? Porque você fala de alimentação, você fala de comida saudável. Eu lembro que você trouxe um dia num papo, a gente faz as papinhas que misturam tudo e eu não reconheço o alimento, eu não reconheço o que eu estou comendo ali. Eu queria ouvir um pouco onde essas pontes são feitas. Então, e aí, né, nosso processo de alimentação, eu acho que tradicionalmente ele é muito invasivo, né? Começa que o adulto escolhe tudo que a criança vai comer, né? Então, seja a família, seja a parte médica, alguém sempre decide, né? Que aí é difícil realmente uma criança muito pequena fazer essa escolha, mas até aí, ok. Aí o preparo também é decidido por adultos, e aí a quantidade até que a criança vai comer é decidida por adultos. E aí entram, né, os famosos, tem que raspar o prato, os aviãozinhos. Então, pensando em todo esse processo e pensando que a alimentação, ela é um dos primeiros processos sociais que a criança vai ser inserida. Né? Então, ela está lá sendo alimentada via fórmula, o leite materno, enfim, mas aí ela começa a ter uma abertura para outro lugar. E a alimentação, pela sua diversidade, cada refeição é um novo mundo que vai se abrindo, né? Então, é o primeiro momento que a criança tem a chance de participar um pouco mais ativamente, que ela é muito pequena ainda, tanto que a gente faz a avaliação dos sinais de prontidão para que essa alimentação comece a acontecer. Então, a criança se interessa, ela quer. E aí, né, observando os aspectos sociológicos tradicionais,
É bem complexo isso, né? Essa é uma coisa que o adulto decide o tempo todo. Então, a gente, né? Aí essa é a hora que entra, né? Os aspectos da sociologia da infância com novas possibilidades de fazer uma introdução alimentar um pouco mais significativa para as crianças. E aí, a primeira questão que as pessoas confundem muito, né? A introdução da alimentação na vida de uma criança, ela não tem função de encher a barriga da criança, que é isso, esse aspecto, eu acho que é um dos primeiros valores, né, que os adultos têm, é isso, a criança precisa comer tudo, ela precisa estar gordinha, porque senão ela não está saudável, aí essa criança comeu uma colherada, nossa, tá passando fome, e por aí vai, você quer ver se perde peso, nossa, aí já, mesmo que ela esteja dentro de um gráfico com saúde, se perder um pouquinho de peso, já começa aquilo, ela está perdendo peso, e a gente vai taxando muito a criança, né? Sem levar em consideração que a alimentação, ela envolve aspectos emocionais. Quantas vezes a gente está triste, a gente perde a fome, ou a gente está, né, um pouco mais ansioso, a gente quer comer um pouco mais. A alimentação, ela passa pela emoção. E as pessoas acham que as crianças não, né? As crianças é descolada, né? Emoção de fisiológico. Aí os adultos que podem, né, ter essa... Não, as crianças também levam a sua emoção para a hora da comida. E aí, né, na introdução alimentar, a gente já precisa começar a considerar esses aspectos da sociologia da infância. Por exemplo, considerar que a criança vai mais conhecer os alimentos do que se alimentar. Veja como é algo complexo. A gente espera que a criança sente à mesa com alimentos que ela nunca viu, né, cores que ela nunca viu, cheiros diferentes, texturas diferentes, e que ela coma tudo. Ela é acostumada com leite, que é fluido, né, líquido, que não precisa de mastigação, e a gente espera que ela ponha na boca, que ela saiba mastigar, que ela engula. Então, é muito complicado, né? Então, começa já nessa parte de respeitar. Então, uma coisa nova, né? Ela vai, às vezes, pegar, ela não sabe para que é aquilo, se é para brincar, se é para enfiar no ouvido, no nariz, se é na boca. Então, ela vai primeiro perceber esse alimento. E aí, o adulto precisa ter muita calma de dar espaço para que essa relação comece a se estabelecer. A criança não sabe o que é aquilo. Né? Imagina, você nunca viu uma pessoa, a gente vai chegar, né? Oi, tudo bem? E aí abraça. Não, a criança nunca viu uma beterraba, um chuchu, ela está vendo pela primeira vez. Então, ter essa calma de deixar com que essa apresentação aconteça e permitir que a criança dê passos nessas apresentações, nessas construções de relação. E aí ela vai se descobrindo também, olha, qual é a cor que a criança gosta mais, a textura que ela se interessa mais, o alimento que ela se interessa mais. A gente nem possibilita isso, né? A gente vai mistura tudo, ou amassa tudo, liquidifica tudo, que é para a criança comer, porque o objetivo é que ela encha a barriga. Não, o objetivo da introdução alimentar é que a criança seja apresentada a alimentos diferentes, texturas e cores diferentes. Então, acho que aí já começa um processo mais respeitoso, que tem mais a ver, né, com a sociologia da infância do que com a sociologia, né? Quem que é criança e não tem nenhum trauma em relacionado à alimentação, que a mãe escondia alguma coisa no feijão, que era para a gente não ver, e tinha que comer, e depois você cresce, eu fazia isso no seu feijão, e a gente fica com raiva, porque a gente até vem uma desconfiança, né? Poxa, estava me enganando, né? Como se constrói essas relações até dentro das famílias e da própria escola. O professor, né, que às vezes põe lá uma coisinha na comida da criança e ela vê. Eu lembro, numa outra creche que eu fiz estágio, que eles colocavam um pó multivitamínico na comida das crianças. Veja, olha que coisa estranha. Alguém pega a sua comida e põe um pó sem você ver e você come aquele pó. Então, as relações de confiança também vão ficando fragilizadas, né? Porque tá ali escondendo na minha comida. Então, precisa ser um processo de confiança. Olha, é isso que está sendo servido, você pode ver Minha mãe tudo põe isso. ovo no leite, põe esse óleo de pássaro, ovo de Exatamente. pata. Quando eu escuto você, tem uma coisa que pode passar pela cabeça dos nossos ouvintes, que estão espalhados mundo afora, que é o seguinte: a Lívia fala, é super bonito, quase filosófico em algum instante. Isso é tudo solto, vale qualquer coisa? Ou tem regra essa história?
Porque não pode passar a sensação, eu tô falando aqui já que é assim, laissez-faire, sabe? Vale qualquer coisa, come quando quiser, como quiser, e você já ouviu isso que eu trago para você nesse instante como uma questão? Sim, nossa, desse jeito as crianças vão mandar em tudo. Meu Deus, o mundo vai ser No dominado meu pelas crianças. tempo, todos me respeitavam, agora ninguém respeita mais. Um pouco disso. Exatamente. Eu, assim, pela experiência que eu tenho já trabalhando com crianças há bastante tempo, não. O que eu vejo hoje são crianças mais respeitosas, e que se sentem mais livres e à vontade para fazer suas decisões. Por quê? Você possibilitar que o outro faça as suas escolhas passa pelo processo da responsabilidade, Ali. Não é uma coisa solta. Por exemplo, quando as crianças se servem sozinhas, então elas pegam um prato, elas põem no prato que elas desejam comer, a quantidade que elas desejam comer, isso gera responsabilidade, porque aí sim eu posso falar, olha, você pôs no prato, né? Não, tudo bem, você não quer mais comer, mas então amanhã, quando você for fazer seu prato, vamos pensar sobre isso. Isso é um processo de responsabilidade. Aí no dia seguinte, olha, lembra que ontem você pôs muita comida no prato, ficou no prato? Então hoje vamos diminuir. A criança, ela vai gerando processo de responsabilidade quando isso acontece. Chega assim num ponto, né, tem crianças que eu acompanho já há 8 anos, que a criança mesmo fala, olha, eu não gosto muito disso, então eu vou, ou então, eu não conheço isso, eu vou pegar um pedaço pequeno para que eu possa experimentar. E aí, se eu não gostar, eu não peguei muito. Então, dá muito essa impressão de que, vai deixar a criança fazer tudo que ela quiser, mas não, porque quando a criança participa do processo, você pode convidar ela a participar de um processo de reflexão também, porque ela estava envolvida. Agora, se eu ponho a comida no prato da criança, eu não tenho nem esse direito de responsabilizar ela pelo que ela não comeu, porque, veja bem, fui eu que escolhi a quantidade. Então, é muito isso, sabe? Eu percebo uma polarização, não. Ou é o adulto que manda, ou é a criança que manda, quando não. A gente precisa construir uma relação de participação das crianças nos processos e que essa participação ela seja sempre revisitada e trazendo reflexão. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que o adulto ele se coloca tão acima das crianças que ele não consegue nem trazer essas conversas, esses diálogos abertos. E as crianças, diferente do que muito que a sociedade pensa, elas são capazes de fazer reflexão. Elas são extremamente inteligentes e observadoras. Elas conseguem compreender o que está acontecendo. Então, permita que participe, mas sempre chame para reflexão, porque é nessa reflexão que a responsabilidade vai começar a ser construída. Talvez tudo que você traz, eu fico pensando que essa história tem a ver com adulto também. A relação de adultos é assim, porque são as relações de poder que vão se estabelecendo. Então, eu não estou decidindo o seu prato de comida, mas eu vou decidir um monte de coisa. Você senta no escritório. Você sentar aqui, a sua estação é desse jeito. Eu começo a criar 1000 regras que eu vou a gente virado para a parede, coisas do tipo, e eu não pergunto para o outro qual lugar você se sentiria mais confortável em trabalhar. De repente, não é nem escritório, é em casa, como hoje o mundo traz claramente essa possibilidade. Agora tem escritório forçando a barra para o cara voltar. Não precisa estar num lugar físico para dar resultado. Então, não importa se é na relação adulto-criança, que aqui está bem evidente na sua fala, mas eu vou trazer esse contraponto, que nem sei se é um contraponto, que é o adulto também tem alguém que quer manter o poder. E aí esse poder é uma serpente que nos atrai. E aí, fazendo essa pequena reflexão, eu te convido agora para um quadro chamado Inquietações, rodando a vinheta. Inquietações? Inquietações? Inquietações! Muito bem, Lívia, você está no quadro Inquietações, que é o quadro que afeta mentes e corações. O negócio é o seguinte, eu dou uma palavra e você diz o que te inquieta, mas é rápido, agora não é para você ficar viajando que eu vou te cortar. Papum, tá bom? Tá. O que te inquieta quando o assunto é educação? Poder. O que te inquieta quando o assunto é alimentação? Industrializados. O que te inquieta quando o assunto é infância? Participação. O que te inquieta quando o assunto é ser adulto? Tem que fazer tudo direito.
O que te inquieta quando o assunto é Botucatu? Não precisa responder Terra dos Bons Ares, você acaba de chegar, aterrissar, estudar e tudo bem. Paramos por aqui. Inquietações? Inquietações? Muito bem, Lívia, estamos de volta. E aí o negócio é o seguinte, eu queria, para a gente já ir aterrissando aqui, eu me recordo que há um tempo eu participei com você de uma conversa e eu vi coisas que me chamaram a atenção e eu vou trazer para cá. A primeira, eu me recordo que uma mulher, uma mãe, disse que a filha dela tinha uma letra feia. E você deve lembrar do que eu estou dizendo, e você colocou assim, o que é essa letra feia? E depois eu me recordo de a gente conversando com um grupo e você contou a história de uma viagem para Paris, que vocês encontraram um papel, me lembro dessa história, e isso levou você a viajar com aquelas crianças para Paris. Eu trouxe duas histórias que talvez sejam até opostas aqui, como exemplificação, mas eu queria que você aterrissasse a nossa conversa usando esses exemplos, esses ou outros, que colocaram a criança no centro, o segundo caso da historinha, e o primeiro que a mãe estava tão preocupada com a letra bonita que ela era muito mais a perspectiva dela do que daquela criança. Quando eu vejo assim, esses casos, né? A letra da minha filha é feia, ele não sabe fazer tabuada. Aí, né, sempre mentalmente é quase que imediato. A letra feia para quem? Eu acho que essa é a primeira questão. A criança, quando ela produz algo a partir da memória que ela já tem e da sua própria identidade. Então, a criança, desde que ela entra nesse mundo, ela já começa a coletar dados que vão alimentando a sua memória e, a partir disso, ela vai construindo a sua identidade. Então, às vezes, a letra daquela criança é feia na perspectiva de alguém que tem uma letra bela, mas será que ela vai precisar de ter uma letra bonita para fazer algo extraordinário na vida? Então, é muito pensar isso, né? A gente precisa pensar um pouco mais na perspectiva de quem essa letra é bonita, esse desenho está feio, esse desenho é um rabisco, e todas essas frases que os adultos vão reproduzindo. Então, primeira coisa, né? Eu acho que a partir do momento que a criança produz algo, valorize, porque é o que a sua memória e a sua identidade possibilita que ela construa naquele momento. Pode ser que daqui 5 anos, passar 5 anos, ela vai aprimorar aquele desenho. E aí ela já mudou a perspectiva, valorize mesmo assim, porque, novamente, ela construiu novas memórias, ela foi aprimorando a sua identidade que a permitiu construir aquela nova, né, aquela nova forma de expressão. Então, a gente precisa sair um pouco do centro e entender que a criança produziu aquilo naquele momento porque ela tinha condições, ferramentas para construir aquilo. E se algumas coisas ela não constrói tão bem assim, é porque ela não tem muita habilidade para aquilo e tudo bem, ela tem habilidade para outras coisas. Então, também reconhecendo, quando você valoriza essas produções das crianças, você está se permitindo conhecer quem é aquela criança, o que ela gosta, quais são as preferências. E eu, pessoalmente, acho fabuloso a gente conseguir olhar para as crianças pensando, poxa, ele gosta tanto disso, né? Poxa, ele gosta tanto desse alimento, né? Eu, como nutricionista, penso tanto isso. E você vai identificando, você fala, aquela criança, a personalidade dela é assim, essa é assim, essa é assim. É tão bonito você ver essa diversidade sendo construída. Então, isso é muito importante. Isso, e fazendo essa ponte, né, de quanto a memória e a identidade das crianças interferem naquilo que elas vão, né, se construindo, tem a história do bilhetinho, né, da Torre Eiffel, que a gente estava subindo a rua e aí uma das crianças encontrou o bilhetinho e a hora que abriu era uma lista de material do Aguinaldo, né, nunca vou esquecer, um pedreiro. E o A dele estava bem desenhado assim, e a hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, parece a Torre Eiffel. E aí uma das crianças falou, olha, eu conheço essa torre, é uma torre, é uma torre. E aí eu falei, uma torre? Ele fica em Paris. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, a Torre Eiffel. Ele, isso. E aí ele falou, a abelhuda tá lá, que era a mascote da turma que a gente estava procurando por ela. E aí, desse bilhetinho aleatório que a gente achou no chão,
o projeto, né, foi viajar pela Europa inteira, e as crianças conheceram vários lugares, a gente visitou o Museu do Louvre online, e aí a Abelhuda, ela ia passando por vários pontos, e aí o Arco do Triunfo, eles conheceram vários lugares, e aí ela volta direto da Holanda para a escola com um cesto de flores, e a gente fez um jardim. Então, isso mostra o quê? Revela o quê? A memória e a identidade que aquela criança já tinha. Que se eu não tenho espaço, eu não vou conseguir valorizar nunca isso. Então, isso passa em todos os aspectos, porque as crianças, elas não são compartimentadas nem segmentadas, elas são seres integrais. Então, essas possibilidades, elas precisam ser levadas em consideração em todas as dimensões da vida da criança. Na alimentação, na participação, na higiene, na atividade física. Então, tudo aquilo que contempla um ser, a gente precisa olhar com esse olhar de possibilidades. Criança é fonte de possibilidade. Então, quando, né, você vai estar com crianças em algum momento específico ou dentro da sua própria família tendo filhos, é muito importante que isso fique ressoando na nossa cabeça. Criança é fonte do novo, é fonte do novo. E elas trazem coisas que a gente faz, meu Deus, como essa criança conseguiu fazer essa associação? E uma vez eu estava, né, só mais um exemplo rapidinho, estava lendo um livro sobre a gula na sala. E aí, né, eles ouviram aquilo tudo e tinha uma criança na turma que era bem seletiva, comia muito pouco. E aí, passado um mês, assim, uma outra criança que escutou a história também veio e falou assim para mim, sabe, não seria tão mal a gula pegar ele. Aí eu falei, Ela falou, porque ele não come nada. A gula ia até ser boa para ele. Então, olha a capacidade de inteligência da criança. Ela entendeu que a gula é comer demais, mas como aquela criança come nada, seria bom a gula pegar ela. Então, isso é a capacidade, é a inteligência das crianças. Eles ouvem, significam e reproduzem de acordo com as associações mentais que eles vão fazendo. E aí ela entendeu que é gula? Entendeu. Come demais, mas para ele não seria problema, porque ele não... Você disse uma coisa aí um pouco antes, que para isso tem que ter um espaço, né? Eu tenho que abrir espaço. Esse abrir, o que é abrir espaço? É a gente sair do controle. Isso já é abrir espaço para as crianças, porque enquanto a gente está no controle, esse espaço ele não se abre, né? Não existe espaço, a gente está ali, ó, o tempo todo, se colocando, se colocando. Então, é você deixar de se colocar para que essa condução comece a acontecer por meio das crianças. Então, é a gente falar menos, observar mais, em diálogos, a gente evitar coisas que imponham, né, muito imperativas ou que direcionem, mas convidar as crianças para contribuir. Né? Então, o que você acha? Eu acho que isso é dar espaço. E aí a criança vai percebendo, olha, ela me ouve mesmo. Eu tenho espaço de fala, eu consigo contribuir, a minha ideia é ouvida. E aí, essa vontade de participação das crianças, elas vão aumentando cada vez mais, e aí elas trazem cada vez mais elementos para a gente, porque ela sabe que ela é considerada, e aí esse espaço, ele vai se criando forma mesmo, vai se configurando. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque o que eu já tive de coisa na minha cabeça, porque acho que tudo que você falou conversa com o mundo que eu vivo, do mundo do adulto com o adulto, o tempo todo, porque se não tem espaço, não tem espaço para outra relação, não tem lugar de fala, não importa, não importa o tipo de relação, né? É que a criança, eu fico com a sensação, eu posso estar enganado, que é muito mais, pode ser mais opressor a história, porque um adulto perto de uma criança, às vezes é aquela figura de, né, eu estou pensando com a cabecinha da criança, de olhar e falar, nossa, olha o tamanho desse moço aí. Pode ser sufocante em algum instante. E no adulto eu quase me deixo sufocar, tenho consciência, até muitas vezes estou sendo sufocado e me permitam fazer isso, né? Bom, mas deixando esses devaneios de lado, deixaremos para outros momentos, para essa prosa, eu quero te agradecer muito, nossa, como é bom falar com você. Eu sou um grande fã do seu trabalho, um grande fã do que você faz, do jeito que você pensa o mundo, pensa as relações. Acho que você tem um papel fundamental na educação, Lívia, gigantesca. Você é uma mulher gigante.
E quando a gente sai desse programa, eu faço 2 perguntas aqui na saída. A primeira é como você sai dessa prosa e como as pessoas te encontram para te contratar, para shows, para fazer um buffet, etc. E a última pergunta é uma música. Quero que você peça uma música, como você sai desse programa pedindo uma música também. Então foram 3, na verdade. Como você sai, como te encontram, é uma música. Vai. Eu sou suspeita, Lê, que eu adoro também conversar com você. Eu acho que essa semelhança de pensamento, né, como a gente olha para a educação como um lugar de conforto, mas de transformação. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu adoro conversar sobre educação, então eu sempre saio muito feliz, assim, com vontade de falar também bastante, falar mais, sabe? De ficar trocando e contando coisas, porque eu acho que sempre que a gente fala, a gente também se convida a ouvir, e isso vai mexendo com a gente, né? A nossa fala nos modifica também como pessoa. Então, eu sempre saio transformada mesmo. Eu gosto muito de conversar, e é sempre especial quando você vai conduzindo, assim, eu gosto muito. Bom, eu acho que hoje o que eu mais uso para contato é rede social mesmo, né? Tem o Instagram, então é Lívia.Bernardes. Eu deixo no descritivo. Bom, tá, eu esqueci. Olhem aí no YouTube. Eu esqueci. E música, eu gosto muito de uma música. Quando eu penso nas crianças, que é quando as crianças fazem uau, dessa coisa da capacidade, da potência das crianças e quanto a gente vai tirando isso delas. Mas quando eu penso também em mim, assim, nessa coisa que a gente precisa ter de restauração para que a gente possa estar inteiro, né? Especialmente com as crianças, que elas demandam isso da gente. Eu gosto muito de Vilarejo, da Marisa Monte. É uma música que me transporta para esse lugar de calma, que eu acho que é muito importante, e isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que trabalham com educação, especialmente com as crianças. Se você quer estar com as crianças verdadeiramente, a gente precisa de cura e de processos que olhem para dentro de nós. Tudo começa com a gente. Não adianta você achar que o problema são as crianças, porque senão a gente tem essa tendência, né? O problema é sempre a criança. Não, às vezes o problema está aqui, dentro de nós. Então, Vilarejo é uma música que me leva para dentro desse lugar, que me dá conforto, que me faz me rever, porque é só assim, nesses processos de autocuidado, que a gente consegue cuidar de alguém. Eu amo essa música, ela está ultimamente habitando a minha playlist com maior frequência. Uma amiga querida, facilitadora, Ana Delpino, disse que essa música deveria ser a música da síntese do nosso hino. Ela fala que aqui é um vilarejo. Então, eu acho linda, linda demais. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Foi um papo espetacular, muito bom mesmo. Acho que você vai ajudar muitas pessoas. Já fico imaginando, compartilhando esse programa com tanta gente para escutar, para ouvir, porque eu acho que é válido a gente se informar, entender e ampliar nossa perspectiva na nossa relação com as crianças o tempo todo e com a gente mesmo, como você bem disse. Para quem curtiu esse programa, por favor, siga a gente aqui no Síntese DH, no YouTube, também no Instagram, Síntese_Educacão. Sigam a Lívia também, deixarei o descritivo da Lívia aqui no YouTube, Insta, Spotify, vocês podem encontrar ela onde vocês bem entenderem, para contratá-la, por favor, para shows, para uma refeição balanceada, porque Lívia, muitíssimo obrigado, minha querida, e ficamos com ela, Marisa Monte, Vilarejo. Beijo, Lívia. Beijo, obrigada, viu? Frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar. Sintetizando com Alê Moreno.